Boa noite, meus irmãos. Que a paz de Deus permaneça conosco, no nosso ambiente, nos nossos corações. O nosso irmão Ricardo e o Cláudio, de volta aí a dupla, né? Graças a Deus. Vão cantar a música do nosso mentor, Padre Germano, para a gente preparar e fazer a prece de abertura. Peraí. Padre Germano, olhai por nós. Pode botar para trás. Ricardo, obrigado, Cláudio, e agradecer a espiritualidade nesse momento, né, pelo benefício que o nosso irmão Ricardo teve, né, uma luta bem dura, mas a misericórdia de Deus está sempre presente nas nossas vidas. Bom, meus irmãos, vamos fazer a leitura de uma mensagem do livro Caminho, Verdade e Vida, que foi psicografado pelo nosso querido irmão Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, e a mensagem diz assim: como Lázaro. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhe Jesus: desligai-o e deixai ir. Está em João, no capítulo 11, versículo 44. O regresso de Lázaro à vida ativa representa grandioso símbolo para todos os trabalhadores da terra. Os criminosos arrependidos, os pecadores que se voltam para o bem e os que, entre aspas, trincaram o cristal da consciência, entendem a maravilhosa característica do verbo recomeçar. Lázaro não podia ser feliz tão só por revertir-se novamente da carne perecível, mas sim pela possibilidade de reiniciar a experiência humana com valores novos. E na faina evolutiva, cada vez que o espírito alcança o mestre divino, a oportunidade de regressar à terra, ele desfaixando os laços vigorosos. Exonerado da angústia, do remorso e do medo, a sensação do túmulo, de impressões em que se encontrava, era venda forte a cobrir-lhe o rosto. Jesus, compadecido, exclamou para o mundo: desligai-o, deixai-o ir. Essa passagem evangélica é assinalada de profunda beleza.
preciosa é a existência do homem, porque o Cristo lhe permitiu o desligamento dos laços criminosos com o pretérito, deixando caminhar-se de novo as fontes da vida humana, de maneira a reconstruir e santificar os elos do seu destino espiritual, na dádiva suprema de começar outra vez. Bom, meus irmãos, essa mensagem nos traz, nos remete a uma passagem do Evangelho que muitos são chamados. Então, todos os dias, nós somos chamados a recomeçar, porque erramos e reconhecemos o erro. Então, no momento em que nós reconhecemos nossos erros, não podemos ficar ancorados no passado, porque eu não tenho como mudar o passado. O que nós temos que fazer? Olhar para frente, aproveitar o novo dia que Deus nos oferece, de oportunidade de recomeçar, de fazer diferente, de nos tornarmos espíritos melhores. E quando o Evangelho nos traz a passagem, muitos são chamados e poucos os escolhidos, vem nos trazer que nós temos a oportunidade, mas nós temos que fazer a nossa parte para sermos os escolhidos. Porque a gente tem a oportunidade todo dia, ainda que mínimo e às vezes passam despercebidas, mas todos os dias nós somos trabalhadores de Deus. Mesmo que a gente não se identifique assim, porque somos ainda muito imperfeitos, mas todos os dias Deus nos usa como ferramenta para ajudar o nosso próximo. Então que a gente possa recomeçar, renovar as nossas experiências para o bem e aproveitar cada oportunidade de servir, de amar, de estender uma mão, de ceder um ombro amigo, de ceder os nossos ouvidos para ouvir um aflito, para acolher um coração desesperado. Então essa é a nossa mensagem, meus irmãos. Sejamos cada dia um pouquinho melhor, aproveitando sim as oportunidades que Deus nos oferece. Vamos agora elevar o nosso pensamento a Deus e mais uma vez agradecer a Deus, nosso Pai, por esse dia abençoado que tivemos. E muitos pensarão, nossa, meu dia foi horrível. Mas chegamos ao final do dia, superamos aquele momento, convivemos com ele, com a dificuldade, porque elas são ferramentas de aprendizado, Pai. Obrigado, Senhor, porque estamos aqui na Tua casa, que o Pai permitiu que essas portas fossem abertas, para nos receber e nos acolher, como uma escola, onde estamos aqui aprendendo, cada momento, tudo aquilo que Jesus nos ensinou, exemplificando e vivenciando na carne. E é um pronto socorro de almas encarnadas e desencarnadas, porque antes de pisarmos aqui, tem uma equipe imensa, que a gente não tem noção, meus irmãos, de trabalhadores espirituais, cuidando do nosso corpo físico e cuidando das nossas doenças da alma. Obrigado, Pai, pelo acolhimento dessa casa abençoada. Obrigado, Germano, pela condução, pela direção dos trabalhos dessa casa. Obrigado, os amigos espirituais que tanto se dedicam a todos nós. Obrigado, Jesus, Mestre querido, médico dos médicos. Pedir a espiritualidade amiga, que possa envolver, que possa intuir, que possa inspirar o nosso querido irmão que fará uso da palavra, para que ele possa trazer para nós essa noite uma mensagem que nos traz as respostas, o fortalecimento da nossa fé, o nosso encorajamento para nossas lutas. E assim, Pai, agradecidos por esse momento e pela oportunidade de estarmos reunidos na Tua casa, pedimos a permissão para dar por iniciada a reunião dessa noite, e com a palavra o nosso irmão Santana, que vai nos trazer o estudo da noite, e mais uma vez a nossa gratidão, o nosso agradecimento, meu irmão, por estar conosco aqui, disponibilizando o seu tempo e do seu conhecimento com todos nós. Fique à vontade. Primeiro ele fala, muitos chamados, poucos os escolhidos. E nós deixamos de ser escolhidos quando não aceitamos esse chamado. Então, estar numa casa espírita fazendo o estudo, peraí que eu sou bem desastrado, peraí, agora vai. Estar numa casa espírita fazendo o estudo
é uma bênção. A gente tem que agradecer pela oportunidade de trabalhar. O tempo que nós estamos pesquisando, procurando o que vamos falar, é um tempo que o nosso cérebro está funcionando em prol de alguma coisa boa. O Ricardo sabe disso, que ele se dedica a fazer canções cotidianamente, né? Minutariamente. Então a gente fica numa correria diariamente, mas o tempo todo bolando coisas, músicas, né? O compositor, e principalmente com esse, depois que eu descobri que nós somos intuídos, nós somos médiuns de inspiração, somos inspirados, então é preciso saber captar, porque todos somos chamados. Mas aquela frase que dizia poucos os escolhidos, não, poucos se percebem esse chamado e se fazem, digamos assim, se põem à disposição desse chamado. Porque, na realidade, Deus aquela frase que tem, né, tem uma frase que diz assim: Deus capacita os escolhidos. Você se capacita e o trabalho aparece, porque é meritório. Nós temos que estudar, temos que fazer a nossa parte. Seria muito fácil. Ou então seria, pelo menos, você pegar um dos seus filhos e dizer assim: peraí, esse daqui eu não quero, esse daqui não. E aquele dali vai estudar em Harvard. Entendeu? E não é. Nós procuramos, vamos buscando o aprendizado e ele vai escolhendo para o trabalho. Você já está se capacitando. Vamos lá. Porque a gente não nota, mas falando de Divaldo Pereira, porque esse estudo é baseado em alguns livros no Boa Nova, né, que o Chico Xavier nos trouxe, pelo espírito Humberto de Campos, e nesse livro aqui do Divaldo, que a Ana Land, ela fez essa biografia do Divaldo, que é autorizada por ele. Nós compramos, inclusive, da mão dele, lá na Bahia, na Mansão do Caminho. Você tem um xodó por esse livro aqui. Pois é. Eu já emprestei até pro Renó, o Robertinho Renó, que ele estava fazendo um trabalho sobre a Joana de Ângeles. Então, ele, quando começou o trabalho, lá para fazer a Mansão do Caminho, parece que não vai dar. A verdade é essa. Mas vão passando os anos e você vai percebendo que a coisa dá. É como quando nós vamos fazer a entrega das cestas básicas, parece que vai faltar alimento, e daqui a pouco deu para todo mundo, e aquele que chegou de última hora ainda recebe também. Porque você quer trabalhar, os espíritos do bem querem te ajudar. Você quer ficar na ociosidade, cabeça vazia. Então, para quem está trabalhando, as coisas boas virão. Porque é duro isso, é duro, porque para mim foi duro, eu sou baiano. Mas descobrir que a gente vai para lá, ao invés de ir descansar, ficar embaixo de um coqueiro numa redezinha, comendo camarão, a gente vai trabalhar. Então, não é duro. É por isso que o Espiritismo, que conhecimento dói. Quando você começa a entender, meu Deus, então é assim, eu vou ter que voltar para lá para trabalhar, e aí volta para cá para trabalhar, e volta para lá. Sim, porque é o nosso progresso. Vocês lembram o que Jesus falou? Meu Pai trabalha até hoje. Imagine. Ele que sempre existiu, que é o único ser eterno, que é Deus, trabalhou e trabalhará sempre. E nós ficamos nessa de, né? É claro que temos nossos momentos, estamos numa máquina. Essa vestimenta precisa de descanso, precisa de exercício, precisa de produzir coisas boas na mente para que a gente progrida. Mas viver na ociosidade não é legal. Não é legal. A gente precisa estar o tempo todo buscando coisas boas para aprender. E aí eu fui aprender um pouco sobre a dona Joana de Ângeles. Por que eu botei ali? Quem é Joana de Ângeles? Ela existiu? Joana de Ângeles? Vamos ver durante o estudo. Porque o que acontece? Esse foi o nome que ela deu para o Divaldo. Lembram disso no filme? O que é que ela fez? Ele ficava perguntando, ele chegou aí perguntar para o Chico Xavier. E aí ela chega para o Chico Xavier, né? O Divaldo não viu, mas ela estava atrás e falou: não fala. Ela falou para o Chico Xavier: não fala para ele. Porque ele queria saber, ele queria que fosse, somos nós.
Se eu quero ser um amigo, aí eu descubro que eu tenho um amigo importante e eu não consigo, na internet é um Roberto qualquer. Não, eu quero que seja Roberto Carlos. Ele queria que fosse um espírito grandioso. Joana, aí na mesma hora ele falou, mas Joana, só isso? Joana de quê? Aí ela, Joana de Ângeles. E a gente vai ver durante o estudo. Espera aí, deixa eu passar aqui. Ó, a Joana de Ângeles é um dos guias espirituais da humanidade, foi mártir, santa e benfeitora. Tem sido colaboradora de Jesus nas suas diversas reencarnações. Ela vem trabalhando para você ver, e nós reclamando. Ela vem trabalhando com Jesus há muito tempo. Há muito tempo que essa mulher vem trabalhando. Aí segue aqui, ó. Quando se preparavam os dias da codificação espírita, quando estavam se preparando, aquela reunião que teve no Sol para decidir e tal, essas coisas, tal, para presidir aqui, quem vai fazer, quem não vai. Aí traz, o São Luís é um dos espíritos que coordena esse trabalho. Quando se preparavam os dias da codificação espírita, quando se convocavam trabalhadores dispostos à luta, quando se anunciavam as horas preditas, quando se arregimentavam ceareiros para a terra, escutamos o convite celeste e nos apressamos a oferecer nossas parcas forças. Imagine, se a dela era parca, imagine a nossa. Imagine, parcas forças. Quanto nós mesmos, a fim de servir na ínfima condição de sulcadores, ou seja, daqueles que sulcam a terra, o solo, onde deveriam cair as sementes do Evangelho do Reino. Joana de Ângeles, no livro Após a Tempestade. Então, ao invés, porque eu sou assim ainda, eu espero a pessoa pedir. Antes de pedirem ajuda, de dizer, oh, nós vamos precisar, ela já estava, opa, eu quero ajudar. E a gente precisa ser assim. A Casa Espírita tem me feito isso. Cheguei, não tem a água ainda. Cheguei, não tem alguma coisa, não tem o papel, ninguém está dando. A casa não fica aborrecida, é só conversar. E eu posso ajudar em alguma coisa? Ah, fulano não veio para botar. Atende aqui, pega ali, bota aqui. Nós precisamos nos oferecer para o trabalho. Principalmente trabalho no bem. Aí segue aqui. Em O Evangelho segundo o Espiritismo, como sempre, esses espíritos não querem olas, não querem ser reconhecidos. Eles apenas querem trabalhar. Ela colocou o nome de um espírito amigo. Está aqui a mensagem dela, se vocês lerem. Eu vou ler um pedaço aqui. Ela diz assim, ela fala sobre a paciência. Ela fala sobre a paciência. Um espírito amigo, irmã Angélica, Joana de Ângeles. Ela diz assim, a dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Eu até musiquei. Isso aqui é uma música que eu fiz. Eu hoje não vou cantá-la, porque não me preparei para cantá-la. Mas eu já musiquei esse pedaço aqui que eu achei lindíssimo. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Nossa! Vocês sentem dor? Sentem? Sim. Estamos vivos. Sim. E a dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Então somos eleitos de Deus. Aí segue aqui, ó. Não vos aflijais, pois, quando sofrerdes, antes bendizei de Deus onipotente, que pela dor neste mundo vos marcou para a glória no céu. Porque nós viemos aqui para depurar, para nos limpar. Sairemos daqui alvos, limpinhos. Sabe aquelas roupas de antigamente que se colocava no varal? Antigamente as mulheres lavavam aquele lençol e botavam no varal, ficava branco, limpo, cheirinho de novo. Nós vamos sair daqui assim. Eu não vou sair nessa encarnação assim, mas 1 bilhão de encarnações e eu estarei saindo assim, alvinho, limpinho, como Deus planejou para mim. Aí segue aqui, ó, sede pacientes. A paciência também é uma caridade. A paciência é uma caridade. Então eu não sou caridoso, porque eu sou ansioso, eu não sou paciente com nada, com ninguém. A pessoa está falando, eu já quero ir para o final da frase. É triste isso. E a paciência também é uma caridade. Alguém vem falar? Cala. Nós temos
cursos de parlatória, né? Mas não temos curso de escutatória. Nós precisamos aprender a ouvir. A Casa Espírita devia fazer curso para as pessoas aprenderem a ouvir. Porque em algum momento alguém vai precisar do teu ouvido. E aí a gente acha que a maior caridade que tem é pegar o dinheiro, meter a mão no bolso e dar. Mas a grande caridade é parar e ouvir alguém. Ver aquele que está precisando de ajuda. Não só dar o dinheiro, atravessa a rua. Vocês procurem na internet uma história do Chico Xavier, do Jorge. Jorge era um mendigo fedido demais. Ninguém aguentava ficar perto do Jorge. Ele chegava no centro lá, onde o Chico estava em Uberaba, e as pessoas saíam, meu Deus, o Jorge veio hoje. O Chico Xavier, ele chegava perto do Chico, o Chico falava, pode deixar ele vir. E abraçava ele. Ele chegava assim, perto do Chico para conversar com o Chico não esboçava uma feição sequer de nojo de qualquer coisa. Ouvia tudo que o Jorge tinha para dizer. Procure na internet, essa história é belíssima. É belíssima. E isso é pelo menos caminhar na direção da perfeição. Porque nós falamos assim, o que Jesus faria nessa ocasião? Nós não conseguimos fazer o que o Chico Xavier fazia. Imagine o que Jesus fazia. Nós temos que seguir os mais próximos, aqueles que nós admiramos, que são pessoas legais, pessoas boas. Eu tenho que seguir minha mulher. Ela é infinitamente melhor do que eu. Então eu fico de olho, opa, ela falou isso. Na hora a gente fica bravo. Não, aí depois pensa, ela tem razão. E sempre. Eu já falei isso aqui, se vocês forem ler os livros lá do André Luiz, tá sempre o homem no umbral lá grosso e as mulheres numa condição melhor. Então, eu quero ver mulher numa dessas encarnações aí. Aí chega aqui, ó. A caridade que consiste na esmola dada aos pobres é a mais fácil de todas. É a mais fácil. Você se dá na intenção de se livrar. Toma aqui. Não abraça, não acolhe, não ouve, não vê. Vocês já viram aquele quadro do Fantástico, onde as pessoas, os artistas famosos se fantasiavam de faxineiro e ninguém percebia? Porque são os invisíveis. São esses, os invisíveis, que podem ser um filho, um pai, uma mãe, um irmão, uma esposa, um grande amor da tua vida em outra encarnação. E a gente desperdiça a oportunidade, porque nós só enxergamos com os olhos físicos, não enxergamos com os olhos do Espírito. Mas aí, ó, só para concluir aqui essa parte, outra caridade há, porém, muito mais penosa e, consequentemente, mais meritória. A caridade mais meritória, que é a de perdoarmos. Olha só, meu Deus, como essa doutrina nos deixa. A de perdoarmos aqueles que Deus colocou em nosso caminho para serem instrumentos de nosso sofrer e para nos porem à prova a paciência. Porque nós precisamos depurar. Vocês sabem como é que uma ostra é feita? A ostra, alguma areinha incomoda a ostra, cai lá dentro, e aí ela, para se livrar daquilo, ela forma uma ostra em volta daquela pedrinha para se defender. É o que nós temos que fazer. Nós temos que criar essa couraça de amor. De amor. Ah, mas ele fica me espiando. Temos que viver juntos. Nós precisamos aprender a conviver, a bem viver uns com os outros, porque não sairemos daqui enquanto não pagarmos até o último centavo. Centil, né, que ele fala, o último centavinho. E nós aqui, alguém aqui já está pronto para ascender para outros mundos? Eu te garanto que eu ainda vou ter que ficar aqui 1 bilhão de anos. Nós precisamos ainda depurar muito, mas se eu for ficar falando, eu não vou nem cantar. Aí tem essa, que eu já li aqui um trecho, e tem a no capítulo 18, item 13 e 15, dar-se-á aquele que tem. Em 1862 ela mandou essa mensagem. Esse espírito amigo é a Joana de Ângeles, trabalhando. Aí segue. Aí a biografia da Joana e tal, né? Soro
Joana Angélica de Jesus, Mártir da Independência do Brasil. Vocês sabem essa história dela? Procurem na internet, tem um filme falando sobre essa história dela, que ela defendeu, ela ficou na frente do convento, enquanto os homens que não queriam, os soldados que não queriam a independência do Brasil, né, no caso da Bahia, né, estavam querendo pegar as meninas para matar, para fazer qualquer tipo de coisa. E ela defendeu, ela falou para as meninas, para as freiras, irem por trás, saírem correndo, enquanto ela ia ficar lá na frente. E ela foi morta lá na frente, enquanto não deixava esses soldados entrarem. E as meninas conseguiram fugir. Então, é essa trabalhadora, essa Joana de Ângeles. Aí segue aqui. Eu tenho uma canção que fala sobre ela, sobre a Joana, olha só. Viveu na Bahia, ingressando no convento da Lapa como franciscana, atestando o seu amor de ternura infinita por aquele que é o irmão da natureza. Tomou o nome de Soro Joana Angélica de Jesus. O irmão da natureza, quem é o irmão Sol, o irmão Lua e tal? Sabe quem é? Francisco, né? O nosso Francisco de Assis. 20 de fevereiro de 1822, morreu defendendo corajosamente o convento, a casa do Cristo, assim como a honra das jovens, porque com certeza os soldados queriam fazer perversidades com as meninas, das jovens que ali moravam, sendo assassinada por soldados que lutavam contra a independência do Brasil. Eu falei da Bahia porque eu sou baiano, então Brasil, para mim é a Bahia e todos os, né, mas é do Brasil. Então ela teve essa força. Aí eu pergunto, ela nasceu nessa encarnação aí, ela já tinha essa força? Porque hoje, será que alguém ficaria ali na porta? Um de nós? Ela fez isso em 1822. Já era um espírito elevadíssimo para ter essa força, né? De se doar. Ah, foi suicídio? Não. Não foi. Não foi. Ela foi para defender as meninas. Ela foi como mártir. Ela foi para fazer algo de bom. A canção que eu tenho aqui chama-se O Anjo, que é para nossa querida Joana de Ângeles, né? E aí, essa canção é do músico lá da nossa casa, chamado Edson Franklin, e é uma letra, né? A irmã dele psicografa, que é a Rosânia, aquela que você conheceu lá, que canta comigo e tal, gravamos e tal. Aí, essa canção diz assim, ó. Essa canção que internece, bendizemos a Senhora, o amparo, a perfeição, que sempre chega e consola, o socorro angelical, a ti pedimos na dor. O trabalho é um remédio nessa seara de amor. O anjo que nos ampare e nos levanta, a irmã, a mãe, amiga, a santa Joana, o seu amor sempre presente, de Ângeles, a tua mão sempre estende, o anjo, a mão amiga da verdade, a irmã, trabalho na fraternidade. Joana, em sua casa nos espera, de Ângeles, onde Jesus se manifesta.
está no nosso CD lá do centro, o Edson Franklin que canta, e a Rosane Franklin. É uma letra lindíssima essa canção. Fala dela, porque a benfeitora da nossa casa é a Joana de Ângelo, Grupo Espírita Irmã Angélica, que é a Irmã Angélica. Eu vou explicando aqui, mas segue aqui. E aí, nós somos reencarnacionistas. Aí fomos perceber pelos estudos, estão nos livros do Divaldo, né, em psicografias e tal, que ela foi a Sor Juana Inés de la Cruz, nasceu no México em 1651 a 1695, ou seja, ela vem trabalhando há algum tempo. E é por isso que ela ficou ali na porta, né? Ela já vem trabalhando. Então ela foi também, uma das encarnações dessa Joana de Ângeles, foi essa poetisa da língua hispânica. É a Juana Inés de la Cruz. E aí segue aqui. Monja da biblioteca, poemas, ensaios, dramas, peças religiosas, cantos de Natal e música sacra, pintora, miniaturistas, teologia moral, dogma, tudo o que essa mulher já estudou. Tudo que nós precisamos estudar. O que a gente tinha falado antes? Deus pega aqueles que estão se preparando. É isso. Porque se fosse assim, eu vou te preparar, tome poderes aí, o que é que nós fizemos para ter isso? Eu não estudei, eu não me preparei, e aí vou ter. Então, eu sou merecedor e vocês não. Não é assim. Você se prepara e o trabalho aparece. Aí segue aí, ó. Morreu em 1695 aos 44 anos. Olha quanto as pessoas viviam pouco naquela época, né? Só eu já estou com 57. O Ricardo está com 68. Então, é bem que, né, hoje a gente vive bem mais. Aí, ela morreu durante uma epidemia de peste na região, após socorrer durante dias inteiros as suas irmãs religiosas enfermas. Vixe, parece que é um praxe dela, né? Ajudar as pessoas. As irmãs. Morreu sem medo de tratar dos enfermos. A gente já teve exemplo disso na Bíblia. Uma certa Maria Madalena, que ele está estudando, por isso que eu perguntei. Maria Madalena, ela foi cuidar dos leprosos. Ela foi cuidar dos leprosos. E o outro que chegou a beijar um leproso foi quem? Alguém respondeu aí, Francisco de Assis. Ele chegou a beijar um leproso. Então, enquanto nós ficamos com... Eu não posso pegar, como eu não disse, Covid. Ai, meu Deus. Eles estão lá na fronte. Por isso que eles estão bem à frente de nós. Porque nós ainda estamos com esses medos, né? Nós ainda temos medo de ajudar. E aí segue. Mas, olha, não é errado não, porque eu também tenho muito medo. Eu fiquei uns 4 meses sem sair de casa, eu não pisava, porque o pânico tomou conta, mas nós precisamos nos blindar com Jesus. E seguir, a gente vai ter que seguir, né? Ainda bem que aprendemos, nós temos que aprender. Aí é só para mostrar o local lá no México, onde ela viveu e tal, a estátua... Aquela nota é dela, né? No México, o dinheiro. Aí sim, com a face dela, ainda tem até hoje, né? O dinheirinho lá com o rosto dela, exatamente. Aí, diz assim, ó. Aí nós vamos perceber por que ela trabalhou com Francisco e tal. Ela também foi Clara de Assis. Foi a única vez das encarnações que ela falou para o Divaldo que ela não foi uma Joana, porque ela foi Joana de Ângeles, foi Juana Inês, que é Joana também, mas aqui ela foi Clara de Assis. Espera aí que a gente chega lá. Você já está querendo pular lá na frente? Então, Clara de Assis, ela viveu na época de Francisco de Assis. Lembram que tem irmão Sol e irmã Lua? Ela era a irmã Lua. O grande amor. Eles tinham um amor que era diferente do que nós temos, né? Nós temos um amor carnal, eles já sabiam que eram espíritos afins. Eles estavam em outro estágio. Então, lá... 10 anos a menos que ele e viveram 27 anos a mais do que o Francisco, né? Ela viveu um pouco mais do que ele. Então, nessa época daí, quando ela era Clara, ela já vinha aprendendo com o Francisco. No livro, eu não sei se vocês já leram, Transição Planetária, fala que o Francisco de Assis é o maior imitador de Jesus.
maior imitador. Ah, mas imitar os outros, mas se é para imitar, vou imitar o melhor. Ele não escolheu baixo não, escolheu lá em cima. Então ele é o melhor e o maior imitador de Jesus. E ela, que não é boba nem nada, opa, vou ficar do lado aqui do Bernardone aqui, que eu quero aprender algumas coisas. E ficou perto do Francisco. Então, segue aqui. Segue o bonde. E aí, como Clara de Assis, ó, depois de sua conversão, e já com uma pequena comunidade de irmãs reunidas ao seu lado, renunciou durante 3 anos o título e a função de abadesa, né? Pois encontrava mais prazer em servir do que ser servida. Ela não queria ser lá o top, né? Quem manda, ela queria estar sendo comandada, né? Como trabalhador, como Jesus falou pra gente. Aquele que quiser ser mais alto, que seja o servidor, né? Tinha um gesto que lhe acompanharia para sempre, o de lavar e beijar os pés de suas irmãs. Quem foi que fez isso, hein? Jesus. Então, essas pessoas, elas não são como nós. Não, eu sigo Jesus, mas não fazemos nada do que ele fazia. Não é? Nós temos, não, eu sou seguidor, eu sou cristão. Eles faziam realmente, por isso que esses espíritos estão à frente de nós. Aí segue aqui, ó. Tanto encarnada quanto desencarnada, inúmeras curas foram atribuídas a Clara, Santa Clara. Padroeira de quê? Eu sei por causa do Caetano. Para você ver que Caetano também é cultura. Santa Clara, padroeira da televisão. A canção diz isso. Então, curas foram atribuídas a Santa Clara. Santa Clara clareou. E aqui quando chegar vai clarear. Então, ela, um grande espírito, já vinha trabalhando. Vocês veem que nós falamos da Joana de Ângeles, que foi essa última encarnação dela aqui na Bahia, e ela já fez aquilo de proteger. Na outra ela morreu, né, cuidando das irmãs também. Aí segue aqui, ó. Joana de Cusa, no século I, junto com Cristo. Junto com Cristo. E aí, quando eu li essa história está aqui, ó, no livro Boa Nova, Psicografia do Chico Xavier, pelo Humberto de Campos. Humberto de Campos. É lindo demais. É lindo. A história, eu fico assim, meu Deus, como é que pode uma pessoa fazer tanto? Nós, infelizmente, não temos ainda essa capacidade. Nós não renunciamos muitas vezes, digamos assim, ao final de uma novela para ir ao centro. Né? Tem muita gente que não vai ao centro porque está chuviscando. Não, vou molhar meu cabelo. Fiz chapinha hoje. Não vou molhar meu cabelo. Né? O espírito parece que é feito de papel, alguma coisa assim, né? Bem frágil. Mas não é só a nossa religião, não. A gente passa por esse momento. Final de Copa do Mundo, se tiver, vai ficar sem ninguém. Né? Nós ainda estamos apegados à matéria. Desencarnado vai estar lotado. Desencarna. Pois é, o Chico Xavier disse, mas não tem ninguém. Aí o Emmanuel, apura a sua visão. Aí ele, meu Deus, está cheio de espíritos. E ele precisou ficar falando. Todo mundo que passa e vê, imagine ficar vendo um cara falando sozinho, mas estava cheio de espíritos. Ainda bem, o Jesus falou, né? Quem tem olhos de ver, que veja. Eu não tenho esses olhos. Eu sou míope. Eu não vejo espíritos que eu tenho medo. Aí Joana de Cusa. Aí eu fiz uma canção, né? Um dia eu estava tocando lá em casa, aí o Robertinho falou, Santana, essa música é linda, eu vou fazer um trabalho sobre a Joana de Cusa, canta ela. Essa canção fala a história dela. E aí eu vou cantar e depois a gente fala um pouco, já está quase acabando. Eu falo demais, cara. Essa música vai estar no Spotify a partir do dia 10. Eu estou cantando com essa Rosane Franklin que canta comigo lá. Eu falo Rosane Franklin, pelo amor de Deus, é coisa de baiano. É que a letra é O, aí eu falo Ró, não é Rô. A letra não é O, para vocês é O, né? Pra gente lá na Bahia é A, B, C, D, F, G, H, G, L, M, N, O, P, Q, R, C, T, U, V, X. Esse é o alfabeto do nordestino, do baiano. Então a gente é o O, é Joana, é Rosane. Então a letra é assim, ó. Fala dela, diz assim. Entre a multidão
que andava com Jesus, estava uma mulher de raro coração, cristã convicta, queria impor um Salvador ao seu consorte rico mercador. Aí Jesus fala para ela: Joana, o Pai não impõe reformas a ninguém, disse Jesus, é amando que se faz o bem. No lar é onde devemos ser cristãos, demonstra sua fé, sendo esposa e amorosa mãe, e esquecendo seu conforto material, dedicou-se às filhas de outras tantas mães, e já no finalzinho da existência foi de novo convidada a provar a sua fé. E aí ela fala para o filho: meu filho, não chore, tenha fé, o corpo é só uma veste, não vamos declinar. Jesus irá nos amparar, devemos ser fiéis até na dor. Joana, tem bom ânimo, estou aqui. Assim Jesus a confortou. Joana, estou aqui. Eu ia repetir, mas não vou não, porque eu quero falar sobre essa letra. O que acontece? Na época de Jesus, vocês sabem disso, eles se reuniam, os cristãos, nos cemitérios, nas catacumbas, lá no meio dos espíritos mesmo lá, desencarnados, estavam lá para se esconder dos chefes de estado que queriam matar todos eles. E ela era uma dessas. E aí, ela era casada com um homem muito influente, né? Esse Cusa, que era o esposo dela. E ele era um mercador muito rico e tinha muita influência. E ela chegou um dia para Jesus e falou: eu vou me separar dele, porque eu não aguento, ele não me deixa ser cristã. Aí o Jesus fala isso aqui para ela, inteligência suprema, maior do que a nossa, né? Ele diz assim: Joana, o Pai não impõe reformas a ninguém. Se ele quisesse impor para nós reformas, ele teria feito de nós robôs, autômatos. Façam o que eu quero e pum. E não é assim. O Pai não impõe reformas a ninguém. É amando que se faz o bem. Ela queria sair, ele falou: não saia de sua casa. É amando ele que você vai fazer o bem. No lar, e não por aí, é no lar onde devemos ser cristãos. É forte, né? Porque nós pensamos que devemos ser cristãos na rua, com os desconhecidos, no centro espírita, no volante do carro, e tudo isso nós devemos. Mas o principal lugar onde devemos ser cristãos é dentro do nosso lar. Porque Jesus não errou quando nos colocou perto daquele filho rebelde, daquela filha rebelde, daquela esposa, daquele esposo problema, daquele esposo que tem problemas com álcool, daquela esposa que tem problemas com álcool. Todas essas coisas não estão. Nada é por acaso, como o filme da Zíbia que está por aí, para vocês assistirem. Nós precisamos ter a certeza de que estamos no lugar certo, na hora certa. E é no lar onde devemos ser cristãos. Aí segue aqui: demonstra a sua fé sendo esposa e amorosa mãe. Porque tem muita gente que fala assim: eu não sei fazer nada. Como é que eu vou ficar na pátria espiritual? Eu só vim aqui e cuidei dos meus 11 filhos, nunca trabalhei. O quê? Vocês já leram o nosso lar? Vocês já leram? Já viram lá que tem assim, ó: quem cuida de crianças, como é o bônus horas? Dobrado. Dobrado. Então alegrem-se, mãezinhas aí que cuidam dos seus filhos, vocês têm bônus horas dobrado. Que não é fácil criar, não é fácil conduzir e principalmente evangelizar esses espíritos que estão chegando aí.
É cientificamente provado que pela primeira vez os filhos não são mais inteligentes do que os pais. É a primeira vez. Essa encarnação que está agora. Cientificamente. Espiritualmente eu não sei, não ouvi nenhuma, mas cientificamente eles estão falando que o conhecimento dessas crianças que estão aí estão aquém daquelas dos pais que estão agora. Incrível isso, né? Que sempre foi, o filho nascido e estava sabendo mais do que a gente. Eles têm um conhecimento, eles têm informática, mas não retém os conhecimentos. Você tira o celular deles, eles não sabem nada. Não reteram. Aí segue aqui, ó. Ela, como ouviu Jesus, ela esqueceu o conforto dela material, dedicou-se aos filhos de outras mães, ela começou a cuidar das crianças de outras mães que não podiam isso, não podiam aquilo, então ela começou a cuidar. E já no finalzinho da existência, porque eu vou me lembrar qual é o nome, Santa Teresa d'Ávila, ela sofrendo, aí Jesus, e ela pedindo ajuda, e Jesus aparece para ela e fala: Teresa, você não sabe que é assim que eu trato os meus amigos? Aí ela vira, porque ela não ia perder uma oportunidade, e fala assim: então é por isso que o senhor tem tão poucos amigos, né? Isso está na biografia dela. E ela é reencarnação de quem? A Teresa d'Ávila? Isso. Não sei, pode falar. Maria Madalena. Da Madalena. Ah, você falou aquele dia, isso mesmo. Então, veja bem o quanto é importante, ó, no finalzinho da existência, quando ela pensou, quando Cusa faleceu, e ela falou: estou livre, vou seguir Jesus. Aí vão os soldados na casa dela, amarram ela, levam para a fogueira, e pegam o filho dela mais velho, e levam para a fogueira junto dela. E disse para elas: abjura, ou seja, negue Jesus. E ela diz não. Lembra que eu falei assim? A gente não consegue dizer não para um final de Copa do Mundo. Eu vou no centro? Não vou. Ela disse não. Aí nós vamos matar teu filho também. Aí ela falou não. E o filho: mãe, pelo amor de Deus. E quem era esse filho? Era o Newton, tá? Lá da Mansão do Caminho, que fundou a Mansão do Caminho com Divaldo. E o filho mais novo dela, que não foi para a fogueira, era o Divaldo. Está aqui nesse livro. Biografia do Divaldo Franco. Então o Divaldo já vem com ela, com Joana de Ângeles, há muito tempo reencarnando. Que a gente pensa que é assim: oba, hoje ela é minha mãe. Não, hoje nós já passamos muitos percalços. E vamos trabalhando. Hoje ela veio como a benfeitora dele. E aí, ela chega e diz: não vou abjurar. Calma. Ela diz aquela frase que está aqui na música, ó: meu filho, não chore, tenha fé. O corpo é só uma veste, não vamos declinar, não vamos abjurar. Jesus irá nos amparar. Devemos ser fiéis até na dor, principalmente na dor. Porque na primeira topada que nós damos, Deus não me ajuda. Primeira dor que aparece: meu Deus, por que está acontecendo isso comigo? E nós devemos, é aí que nós provamos que somos cristãos. Já pensou? Nós temos um amigo que perdeu a visão recentemente. Já pensou? Sem fé, sem Jesus, a escuridão é muito maior. Tenhamos fé. Não deixou de sorrir, não deixou de compor, continuou trabalhando. No finalzinho da existência, ainda vamos penar muito. Porque às vezes a dor que nós sentimos no final da existência é para aquela última lavadinha do lençol, para ficar limpinho, porque nós, ou raçazinha, eu pelo menos, homem, eu estou falando dos homens, a gente tem mania de sujar, a gente suja a toalha de banho. Não toma banho direito, a minha esposa fala: por que tua toalha está sempre mais escura do que a minha? E eu me limpo, eu uso bucha. Sabe bucha, aquelas buchas de antigo, mas não tem jeito. Então nós precisamos limpar. Depurar, é isso. E dói. Aprender, virar uma borboleta, dói. Você tem que se comprimir ali naquele casulozinho pequenininho e aí transformar, sair belo, lindo e maravilhoso. Não é fácil ser cristão, não é fácil, mas o salário é bem legal, né?
Nós não recebemos aqui os bônus horas. Aí segue aqui, ela diz assim, ó, Jesus irá nos amparar, devemos ser fiéis até na dor. E aí Jesus chega para ela no último instante. Porque vocês lembram dos mártires, os primeiros mártires, aqueles que foram lá para o circo de Roma, lá o Coliseu? Quando eles estavam sendo abocanhados pelos leões, os espíritos de cada um deles, o espírito de cada um deles era retirado. Eles não sentiram a dor. Eles não sentiam a dor de um arranhão. Porque na hora que o leão, eles eram retirados. E se o espírito não está na carne, o que é que a carne é? Nada. Você já foi retirado. Então, Jesus disse para Joana, Joana, tem bom ânimo. Já pensou? Estou aqui. Já pensou isso? Ela aceitou, ela foi morta em nome da fé dela. E aí na hora que ela faz a passagem, Jesus fala, Joana, tem bom ânimo, estou aqui. E assim ele confortou. Quer coisa melhor do que isso? Nessa história de Jorge, que eu falei, que é aquele mendigo lá, fedido, maltrapilho, conta-se que no dia em que ele morreu, ele foi levado para um espírito de luz. Então nós precisamos confiar de que vamos ter essa oportunidade de sermos esses cristãos verdadeiros daquela época. E não vamos poder fugir, porque a lei é de progresso. Ninguém vai voltar lá para ser de novo homens da caverna, essas coisas. Nós vamos progredir. Não tem como fugir. Estamos fadados à felicidade. Essa história de Joana, aí por que eu falei? Será que o nome dela é Joana de Ângeles? Porque esse nome ela não teve como encarnada. Ela deu para ele, para o Divaldo parar de ficar perguntando. Aí ela disse, sou Joana. Aí ele perguntou, mas sem sobrenome? Aí ela de Ângeles. Aí ele, opa, é um nome mais, né, pomposo. Porque irmã Angélica, Ângeles, Angélica, né? Os nomes que ela teve assim, Juana Inês e tal, então ela colocou como mais e tal. Mas, como sempre no Evangelho e nos livros do André Luiz, né? São 13 livros lá de André Luiz, aqueles nomes que estão lá nem sempre são os nomes verdadeiros. Auros, Alexandre, eles davam qualquer nome. O próprio André Luiz, vocês sabem como é que ele deu o nome dele, né? O Chico perguntou, mas qual é o teu nome? Aí ele olhou, tinha um rapaz dormindo assim numa caminha, ele falou, qual é o nome daquele teu irmão? André Luiz. Então meu nome é André Luiz. Porque eles não querem esses louros. Eles querem ajudar. Simples assim. E nós um dia seremos assim. Como diz uma canção espírita, um dia todos nós seremos anjos. Não tenham dúvida disso. Nós nascemos iguaizinhos a Jesus. Simples e ignorantes. E vamos evoluindo do átomo ao arcanjo. Já deu horário, né? Já deu horário. Então eu vou ficando por aqui. Desculpe, eu trouxe tanta canção, mas eu falo muito. Mas eu queria trazer para vocês essa história, porque é a nossa oportunidade. O que nós estamos deixando, né, para os nossos filhos, para aqueles que virão depois, canções, atos, atitudes, palavras boas, a melhor coisa, alguém lembrar de você porque você disse uma palavra de soerguimento, de coisa boa para alguém, que deixou alguém feliz, é importante. Então sejamos cristãos todos os dias. Uma boa noite a todos. Obrigado, meu irmão. Bom, vamos passar então para a segunda parte, né? E aos irmãos que ficam em casa, que irão assistir a nossa palestra pelo canal do YouTube, que a paz de Deus continue nos lares e nos corações.